Olá, você está assistindo ao programa Condomínio em Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a Loge. Seja muito bem-vindo a esse programa especial. Hoje estamos recebendo o advogado, assessor jurídico do Secov, Dr. Osni Dematê, veio trazendo aí atualizações a respeito de leis, a respeito de informações, a respeito de condomínio, para o síndico, para o administrador condominial. Muito importante, muita informação. Hoje, doutor Osni, tudo bem? Tudo bem, Tiago. É um prazer estar aqui na casa novamente, né? E podendo atender aí as necessidades de informações que talvez a gente consiga aí esclarecer muitos fatos. Legal, agradeço a participação aqui. E agora nós estamos em pandemia, doutor, né? Nós estamos aí, né, enfrentando essa pandemia, alguns condomínios aí também enfrentando forte isso aí também. Como é que está essa questão aí de pandemia nos condomínios? Bom, Tiago, a situação é bastante delicada ainda, né? Já foi pior, né? Quando iniciou ali por março, realmente estava todo mundo mais perdido ainda, né? Porque não tinha muitas informações a respeito de procedimentos em condomínios, né? Houve algumas normas, né? Na verdade, né? E uma delas, a principal, é que suspendeu a realização de assembleias, né, que era justamente numa época em que normalmente ocorre muita transição de cargo de síndico, né, em muitas eleições, e as assembleias foram suspensas. Aí houve realmente, ficou todo mundo desnorteado com essa informação, com essa regra, né, e aí logo em seguida veio uma determinação que os prazos dos mandatos de síndico poderiam ser prorrogados até outubro. Então, foi isso que aconteceu. Então, inclusive a questão bancária, que é o problema de movimentação de contas, né? Porque o síndico, ao se eleger, ele tem a ata para aquele determinado período, 1 ano, por exemplo, e aí, junto à instituição bancária, terminou a gestão, acabou, ele não tem poder de assinar. E aí começou a haver os problemas. Por isso, então, acabou o entendimento de haver essa prorrogação automática para que efetivamente pudesse continuar a gestão do condomínio. Então, nesse sentido, ocorreu dentro do condomínio na questão de assembleias, né? E foi até o final de outubro agora, então, que não houve reedição de nenhuma norma, prorrogando mais esse prazo. Então, a partir de novembro, as assembleias estão se realizando. E em grande número, por sinal, porque ficou acumulado, né? Ficou sem realização. E as administradoras é que estão sofrendo porque não tem nem espaço para tanta assembleia. Mas efetivamente foi isso que aconteceu na questão de assembleia. Funcionou bem agora as assembleias anteriormente? É que houve a possibilidade, né, de realização de assembleias virtuais. Uhum. Tá? Só que existe um pequeno problema, os condomínios não estavam preparados, nem as administradoras não estavam preparadas para isso, porque nós temos por hábito a assembleia presencial, tá? E não há na legislação nenhuma previsão da assembleia virtual. Então teria que estar previsto a princípio na convenção do condomínio. E nenhum condomínio tem isso previsto porque as convenções são normalmente antigas e não se passava pela ideia de ter essa pandemia. Tá? Então, mas a legislação também permitiu, em razão da impossibilidade da assembleia presencial, a realização de assembleias virtuais. E aí aconteceram, né, inúmeras, existem plataformas para isso. Só que muitos condomínios têm muitas dificuldades, porque as pessoas não estão habituadas ao eletrônico ainda, certo? Ao voto eletrônico, ao acompanhamento online, tá? Pessoas de idade têm dificuldade, né? Então, houve muito problema nisso aí. Por isso, houve realmente, os condomínios seguraram as assembleias para realizar normalmente agora, a partir de novembro agora. Entendeu? Eu resido num prédio, num edifício, né, num condomínio, teve assembleia agora dia 27 de outubro. Né, então, né, eu posso contar aí como é que foi esse trâmite aí que está acontecendo. Né? Eu lembro que em agosto eu vi algumas divulgações de algumas administradoras fazendo algumas reuniões virtuais.
né? Então estava funcionando ali por volta de agosto, mas aí fica a critério do condomínio fazer ou não. Sim, porque é a dificuldade dos condôminos, na verdade, em participar dessas assembleias, né, por falta de conhecimento tecnológico e tal. Ninguém estava preparado, né? Mas é perfeitamente possível, sim. E a tendência é que isso venha a acontecer, né, ser implantado isso ali, porque ele facilita bastante no sentido das decisões, do comparecimento. Porque a Assembleia Presencial, você sabe muito bem que a participação é muito pequena. Tá? Os condôminos não vão, é muito baixa, né? E isso não deveria acontecer, mas acontece. Então, a virtual, ela pode ser implantada com o intuito de haver uma maior participação. Mas tem que haver primeiro uma educação, na verdade, no sentido, né, da aceitação, né? Mas ela é muito importante, na verdade, e a tendência é que isso permaneça, que isso fique, né? Então, os condomínios mais novos, eu acho que não vai ter problema. O problema são condomínios onde existem pessoas muito idosas, né, que encontram dificuldade. Mas a tendência é que vai aumentar muito a questão a realização de assembleias virtuais. E eu acho muito importante realmente isso, né? Até a Justiça teve que intervir em alguns casos ali durante a pandemia, né, que se pretendia a realização de assembleias presenciais, né, a Justiça proibiu, na verdade, tá, não permitiu, né, e justamente porque havia possibilidade das assembleias virtuais. Mas aí depende da vontade dos condôminos, certo? Não é do administrador nem do síndico, porque o síndico ele tem que tomar a iniciativa, né, para que se faça, mas se os condôminos não aceitarem, não tem como fazer, né? Mas efetivamente ocorreram muitas assembleias virtuais, né? E isso aí ajudou o condomínio na administração do dia a dia, tá? Então isso realmente está acontecendo. Legal. Nós estamos falando aqui de assembleias. Como que ficou a questão de salão de festas, playground? Como é que está essa questão aí? Bom, a questão das áreas sociais, vamos dizer, dos condomínios, áreas comuns do condomínio, né, elas ficaram realmente fechadas, tá? Até final de outubro, muito pouco condomínio permitiu o uso dessas áreas, muito pouco que eu conheço, né? Porque realmente havia restrição, né? E na questão do uso, se o condomínio não toma as cautelas, né, o síndico não toma as cautelas, ele é responsável. Se acontecer, eventualmente, a epidemia ao atingir algum condômino, e o condomínio não tomou as iniciativas, né, as medidas necessárias de segurança determinadas pelas portarias, automaticamente o síndico vai responder. Então havia muito medo disso aí, na verdade, medo e com razão, né, havia preocupação. E por isso não estava sendo permitido o uso, na verdade, né? Então, a partir também, agora de novembro, né, passou a ser liberado o uso, mas com bastante restrições, né? É que nós não tínhamos nada claro na lei, nas portarias sobre condomínios. Não havia. Infelizmente, eles pensaram no geral, mas não específico no condomínio, que é um ponto muito difícil de lidar, na verdade, tá? Porque, como diz, você vive num espaço pequeno, tá? Então você passa por uma restrição muito grande, né? Você não pode usar uma academia, não pode usar um salão de festa, não podia usar piscina, né? Então, em razão disso, na verdade, o município acabou editando uma nota técnica, né? O município, através da Secretaria de Saúde do município, nota técnica, orientando os condomínios, na verdade, a procedimentos, né? Então, a partir de agora, por exemplo, em razão a partir de 30 de outubro, como não houve a reedição do decreto federal, né, o município passou a disciplinar o uso dos espaços, né? Então, e é responsabilidade do condomínio, ou seja, do administrador, do síndico, né, todo esse controle. Tem que ter o espaçamento de 1,5 metro, né? Então tem o percentual. A piscina, por exemplo, tem que ver a área da piscina, então dividir isso, não pode ter a aproximação de mais de 1,5 metro, né? Então o número de pessoas, né, depende do espaço, então isso tudo é controle do condomínio, dá bastante serviço, como se diz, né?
mas obrigatoriamente tem que ser respeitado. Tem que haver a questão de álcool na entrada, higienização 2 vezes por dia, dependendo da área, né? E isso aí é tudo muito difícil. Então tem condomínios que ainda têm restrição, né? Como saiu também que nas áreas comuns, por exemplo, salão de festa, quem poderia usar era a entidade familiar, a família, e não convidados externos. Isso também estava disciplinado e muitos condomínios estão adotando isso aí, porque realmente a família já convive no ambiente, certo? Então o risco é menor, né? Agora, se vem pessoas de fora, a gente não sabe o que acontece. Então, na questão de condomínios, hoje já está um pouco melhor, o uso, na verdade, né? Mas existem muitas dificuldades de contornar pessoas que entendem que não tem risco, tá? A gente sabe que tem pessoas que acham que isso é bobagem, não vai pegar, né? Quando não é bem assim. E realmente o síndico passa por grandes dificuldades na administração dessas situações, tá? E ainda existe. Mas na grande maioria, os condôminos têm aceito com bom aceitação as normas aí impostas pelo síndico. E normalmente síndico e conselho. O síndico nunca faz nada sozinho, até por uma questão da responsabilidade. Como não era possível fazer assembleia, alguém tinha que decidir, tá? Quem decidia era o síndico com o conselho, se liberava, como é que liberava as áreas, né? Funcionava dessa forma, está ainda funcionando assim. Certo. Tá? A gente sempre fala em síndico, né? A pessoa síndico. Quando acontece síndico profissional, há uma contratação terceirizada de um síndico profissional. Quem responde pelo condomínio? Quem responde se há alguma atividade, algo que aconteça dentro do condomínio? Quando há essa figura do síndico profissional? Vai ser o síndico profissional. Não tenha nem dúvida, se ele realmente não tomar os cuidados necessários na preservação, né, para não contaminação, ele vai ser responsável por qualquer problema que tenha. Então, se algum condômino adquirir a doença e houver problemas, por falha da atuação do síndico, esse síndico profissional vai responder, não tenha nem dúvida, né? Então, eles têm que ter muita cautela, na verdade, né? E o síndico profissional, ele sempre atua no condomínio conjuntamente com o conselho, tá? Porque o conselho é que está diariamente no condomínio, no local. E o síndico profissional, ele não está lá toda hora, ele vai 2, 3 vezes por semana, dependendo da situação, né? Então, para ver os problemas. Mas não tenha dúvida que a responsabilidade, seja profissional, ou seja, o síndico interno, é deles. Tá? Mesmo uma deficiência estrutural, alguma coisa que aconteça dentro do condomínio, o síndico profissional também vai responder de qualquer forma. Sem dúvida, porque ele tem que cuidar na questão estrutural, toda a manutenção do condomínio é com ele, tá? Então, logicamente, compete ao síndico profissional levantar os problemas, ou se alguém trouxer algum problema que tenha na questão estrutural do condomínio, em qualquer situação, ele tem que tomar providência, tá? Agora, lógico, ele não é o dono, né? Então, justamente, se há um problema grave de estrutura que exige investimento, um custo muito alto, ele tem que levar isso para a Assembleia. E a Assembleia que vai decidir, né? A Assembleia que é soberana, no caso, tá? Então, compete ao síndico levar ao conhecimento da Assembleia esses problemas. E, justamente, se a Assembleia decidir que não vai fazer a obra porque é muito cara ou tem algum problema e venha dar problema, nessa situação o síndico tem que se resguardar, ou seja, registrar em ata que efetivamente ele levou ao conhecimento e quem não quis foi realmente a decisão de não realizar foram os condôminos. Então aí ele se exime eventualmente de responsabilidade. Mas tem que ter muito cuidado nessa questão ali, porque ele assume sim a responsabilidade se ele não tomar as cautelas de uma manutenção no condomínio. Tá? Legal. Doutor Osni Dematê, tirando todas as dúvidas de condomínio, né, aqui da nossa região, né, assessor jurídico do Secov, então bastante experiência aí para compartilhar contigo aí. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, só um minutinho aí. Retornamos agora para o segundo bloco do programa Condomínio e Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a Loge. Hoje estamos recebendo aqui
o Dr. Osni Dematê, assessor jurídico do Secov, tirando dúvidas aí, nos atualizando, já que depois do dia 30 de outubro tivemos aí várias aberturas para assembleias, para parquinhos, né? A gente chama de playgrounds, salão de festas, mas com cautela. Tudo com cautela, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, porque tem que ser observado rigorosamente a instrução da Secretaria de Saúde, né, quanto ao espaçamento de uso, né, a higienização, né, então o uso de máscaras é obrigatório, sem dúvida nenhuma. Até na questão de uso de máscaras é interessante, teve um condomínio que foi notificado pela Vigilância Sanitária porque houve uma intriga entre dois condôminos e uma fez a denúncia de que não estava usando a máscara dentro do condomínio. A Vigilância Sanitária foi no condomínio. Não autuou, mas notificou, né, advertiu que na próxima iria multar o condomínio. Né? Então, nas áreas comuns. Uhum. Pegou em flagrante. Sim. Ou foi pelas câmeras de vigilância? Foi, na verdade, por denúncia de outro condômino, na verdade. Né? Então, realmente, a Vigilância Sanitária foi atuante. É interessante isso aí. Eu tive um caso até recente disso ali. Muito interessante, bastante interessante. Então, o uso de máscara nas áreas comuns é obrigatório, dentro do condomínio. Não tem o que discutir. Certo, legal, interessante. Nós temos aí, né, agora, esse ano, teve a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente tem algumas dúvidas aí. Quem vai tirar para nós é o doutor Osni. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados para os condomínios? Bom, na verdade é uma lei que ela foi promulgada em 2018 e entrou em vigor, na verdade, em setembro agora de 2020. Quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, se imagina assim, não, isso não tem nada a ver com condomínio. Né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? O nome já diz. É o uso de informações pessoais, certo? Por alguém, né? Então, você faz uma negociação com alguém, você tem o teu cadastro e esse cadastro não poderia ser de forma nenhuma passado qualquer informação a terceiros, né? Essa é a proteção de dados pessoais, né? Então, ela foi já promulgada em 2018, foi adiada algumas vezes a entrada em vigor e entrou agora em setembro. E a penalização dela, na verdade, é muito severa. Ela vai começa com advertência, mas vai até 20 milhões de reais. É altíssima, na verdade, mas das multas mais altas que tem. Né? E a questão, mas o que tem o condomínio a ver com isso, na verdade? Né? Tanto condomínio quanto imobiliária também se encaixam nessa situação, ou seja, não podem fazer qualquer divulgação de dados. Um exemplo, o condomínio tem o cadastro dos moradores, né? É obrigado a ter o cadastro, as informações, e eventualmente o condomínio repassa essas informações para uma terceira pessoa, sem autorização do condômino. Então, isso está ferindo o direito à proteção dos dados da pessoa. Então, ele está infringindo a lei, tá? E pode ser penalizado, né? Então, isso ali acontece com bastante frequência, porque hoje os condomínios, eles têm adotado muito o sistema de garantidoras de crédito, por exemplo, certo? Né? Que é para evitar o problema de inadimplência, né? Quando a inadimplência é alta, eles contratam uma garantidora que passa a ser quem cobra as taxas de condomínio, na verdade, né? E repassa para o condomínio um valor e a garantidora tem todos os dados dos condôminos. Então, é mais um risco para o condomínio. Se ela usar esses dados para transferir esses dados a alguém, né? Por exemplo, por uma questão comercial, pode passar os dados, vender o banco de dados para alguém fazer propaganda, né? Então, isso aí estaria realmente criando problema para o condomínio, tá? Na questão da imobiliária é muito, muito pior a situação, o risco é muito maior ainda, né? Por exemplo, uma construtora constrói um edifício, né? E você adquire um apartamento. Você adquire um apartamento e, lógico, você vai precisar mobiliar esse apartamento. O que as construtoras tinham feito até agora? Elas passam as informações para marcenarias, para pessoal que trabalha com granito, e assim vai, né? E essas pessoas te procuram para oferecer o serviço. Então, isso é realmente a quebra da proteção de dados. Tanto que é recente, como te falei, entrou em setembro, né, agora de 2020, em vigor,
E já teve um processo em São Paulo, que já teve sentença e condenou uma grande imobiliária, conhecida nacionalmente, a indenização por danos morais, por causa justamente dessa questão de informação, passar informação a um prestador de serviço sobre quem adquiriu o apartamento, né? Então, ela é muito importante, a Lei Geral de Proteção de Dados, e tem que ser tomado muita cautela. Os síndicos, né, eles seriam responsabilizados se eles passar esses dados, né, e na área de imobiliárias a mesma situação. E, então, essa aplicação de multas ainda está suspensa. Ela vai, a partir de 2021, agosto de 2021, que ela vai passar a ser aplicado as multas. Mas a questão processual não. Processual, ela é imediata. Tanto que a juíza fixou, acho que foi 10 mil, 20 mil reais a multa, não é grande coisa, mas fixou a multa para essa construtora, na verdade, que é em nível nacional, inclusive, e por essa informação passada a um prestador de serviço. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para ficar, não tenha nem dúvida, né? E todo mundo tem que tomar muita cautela com isso ali, na verdade, né? Porque as informações, elas fluem de uma facilidade muito grande, né? Parece que não tem problema. Não sei se você recorda, mas existe um problema muito sério, que eu não entendo qual é a situação, mas o INSS. Perfeito. Quando alguém se aposenta, eu me aposentei há uns anos atrás, assim que me aposentei, eu recebi uma enxurrada de ligação de oferecendo empréstimo compulsório, aquele empréstimo, né? E da onde que veio os dados? Não sei. Só pode ter vindo da base de dados do INSS. Eles não admitem, tá? Mas é uma situação, né, que ocorre. Então, como saber que o doutor Osni foi aposentado, que está pelo INSS, e o INSS... Como é que ia saber? Como vai saber? Como vai saber? Da onde que partiu a informação? Certo? Minha não. Né? Então, eu recebi uma dezena de ligações oferecendo empréstimos, na verdade, né? Consignados da vida ali. Né? Então, realmente né? Até constrangedor, né? Sim. Até constrangedor você receber as ligações, né? Você ser abordado, né? A construtora, a imobiliária, sim, o condomínio. Né? Não, realmente eu acho que é importantíssima essa lei, né? Lei Geral de Proteção de Dados, e tem que ser muito bem acompanhada e cumprida, na verdade, né? Tem que ter todos os cuidados. Porque senão vai dar problema sério, na verdade, na administração, seja condomínio, seja imobiliária, né, ou qualquer empresa, sabe? Então, realmente, os síndicos devem ter cuidado, tá? Com as informações que eles têm, porque ele tem informações de todo mundo. Ele sabe onde o cidadão trabalha, ele sabe o número da carteira de identidade dele, ele sabe o carro que tem, e assim vai, né? Então, qualquer informação pessoal, ele não pode passar à frente, certo? Essa é a questão. Né? Então, e como já tem uma decisão recentíssima realmente de São Paulo, né? Na questão imobiliária ali, né? Então dá de ver que vai ser levado a sério a questão. Jurisprudência? Já é jurisprudência, na verdade. Só que ela vai se tornar mais pesada a partir de agosto do ano que vem, quando entra em vigor as multas que foram estipuladas ali, né? E lógico, se for um troço muito grave, pode chegar a 20 milhões. Né? É bastante coisa. Isso certamente é de empresas grandes e tal, né, que possam passar informações, mas as empresas estão tomando muito cuidado, tá? Só que a parte de ramo imobiliário e ramo condominial não estavam nem pensando nisso, na verdade. Não estavam preocupados até, porque não vai me atingir, mas vai atingir sim. Né? Muito cuidado com isso. Interessante. Muito bem esclarecido aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito esclarecedor aí, né, para o pessoal ficar atento, para depois não levar a multa, levar um processo de dano moral por repassar a listagem dos condôminos ou, né, de clientes aí. Muito interessante, doutor. Sem dúvida, isso é muito importante isso aí, tá? Legal. Vamos a um outro assunto que está rendendo bastante também, a respeito de aluguel por dia. Né? Tem aí várias plataformas, a mais conhecida é a plataforma mais... a plataforma mais conhecida, né, que vende diárias por dia, né, a ANB. Agora me fugiu. Airbnb. Agora me fugiu aqui, desculpa o nosso telespectador. Airbnb. Como acontece isso?
Tem procedimento? Qual é a lei disso? Bom, na verdade não existe uma lei específica, na verdade, para esse tipo de locação. O que ocorre é que os condomínios residenciais têm previsto em sua convenção, de modo geral, é quase 100%, que o condomínio é restrito a fins residenciais. E essa questão do uso por dia, no caso, tá, de plataformas, vai gerar uma certa insegurança, porque vão frequentar pessoas que não são do círculo condominial, certo? São pessoas de outros locais, né? Então, esse é o risco que tem e a preocupação que tem dos condomínios, né? E, em razão disso, as novas convenções estão sendo inseridas essa cláusula de não permitir a locação por dia. Tá? Seria o primeiro passo para tentar inibir isso ali. Tá? Mas aí isso acaba indo para onde? Para a justiça. Tá? E existem decisões favoráveis, no sentido de que realmente se está previsto na Convenção do Condomínio a proibição da locação por dia, deve prevalecer essa posição, porque é uma decisão dos condôminos, ou seja, do próprio proprietário que tem o imóvel, mais tarde ele vai querer alugar, ele decidiu que não deveria ser alugado, mas tem decisões dizendo que o direito de propriedade prevalece sobre tudo, direito constitucional da propriedade, ou seja, se você tem um apartamento lá, você faz o que você quer, em termos, né? Não pode ser usado para fins de prejudiciais, mas no sentido da alocação você poderia fazer. Então, essa questão do uso, né, por dia, existem decisões favoráveis e desfavoráveis. Até existe uma decisão do Rio Grande do Sul, né, que foi julgada em primeira e segunda instância, considerando que não era permitido a locação por dia, porque efetivamente estava previsto na Convenção do Condomínio. Só que houve o recurso para o STJ e esse processo ainda está em tramitação, não foi julgado. Só existe o relator deu o voto dele no sentido de que realmente não é possível proibir o uso. O voto do relator foi no sentido de que, mesmo estando previsto em convenção, está ilegal a proibição, ou seja, é permitido o uso. Mas ainda faltam os outros ministros votarem, né? Não tem previsão ainda de decisão disso aí. Foi agora em setembro ou outubro que houve o voto do relator, né? E não se sabe o que vai acontecer. Mas mesmo que tenha essa decisão, eventualmente que os outros ministros acompanhem o voto do relator, considerando que não pode ser proibido, né? Isso não vai gera uma jurisprudência, mas não vai gerar uma obrigação do condomínio em permitir. Então, deve ser visto quem tem interesse que insira na convenção. É o primeiro ponto, a proibição da locação por dia, tá? Porque para poder querer brigar de alguma forma, tá? Porque as decisões existem, é uma turma do STJ que está decidindo, existem mais duas turmas, não pode haver decisões diferentes, né? Então, é um precedente que a gente diz, no sentido de permitir, mas não é realmente uma decisão final, tá? Porque as outras turmas podem decidir diferente, a gente não sabe, né? Mas o fato é que quem tem interesse realmente em preservar a privacidade, mais, né, que seja só usado pelos condôminos, teria que ter previsto em convenção. Senão, realmente, não é possível proibir. Legal. Fica a dica aí, colocar na convenção aí. Doutor, passa os contatos, se alguém tiver alguma dúvida, passa os seus contatos, o telefone fixo para... Certo. Se houver qualquer necessidade, qualquer dúvida, podem contatar com a gente, né? No telefone 3422-4002, né? Que é meu escritório, né? A gente está à disposição aí para auxiliar no que for necessário, certo? Legal. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, pelo esclarecimento, né? Compartilhando, né, a sua experiência e teu conhecimento aí, doutor. Muito obrigado. Obrigado a vocês também, né? Estamos à disposição. Tá? Isso, legal. Nós vamos ficando por aqui e retornamos no próximo programa. Até breve. Obrigado pela sua audiência.